Você já sentiu que existe uma força invisível, um campo energético secreto, capaz de moldar toda a sua realidade, mas que, de alguma forma, sempre escapou entre os seus dedos? Nikola Tesla afirmava que o universo inteiro vibra em frequências e que quem domina a frequência domina a vida. Hoje você vai atravessar esse portal de conhecimento e descobrir como atrair tudo o que sempre desejou, não por sorte ou acaso, mas por sintonizar-se com a energia cósmica que governa todas as coisas. E no final desta jornada, eu vou compartilhar uma técnica rara, uma chave que apenas os antigos iniciados conheciam, capaz de reconfigurar seu campo vibracional e abrir fluxos que a maioria sequer imagina. Mas até lá, cada palavra que você ouvir será uma ativação. Você já notou como a vida parece se repetir em padrões? Como se as mesmas situações, as mesmas pessoas, as mesmas dores reaparecessem de forma cíclica? Isso não é mero acaso. São vibrações herdadas, campos energéticos invisíveis que giram ao redor da sua consciência, atraindo ecos semelhantes. O que Tesla descobriu é que a realidade é feita de campos e que cada pensamento, cada emoção emite uma frequência específica. E a pergunta que lhe faço agora é: que frequência você está emitindo, mesmo sem perceber? A maioria das pessoas acredita que atrair o que deseja depende apenas de esforço físico, de luta incessante, de suor e fadiga. Mas isso é apenas o reflexo de uma cultura que se perdeu na superfície e esqueceu o coração do invisível. Tesla dizia: se você quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Não é apenas trabalho externo que cria resultados, mas a vibração interna que o sustenta. Não é apenas ação mecânica, é um casamento entre intenção, energia e sintonia. É aqui que a multidão se perde. Tentam conquistar apenas com as mãos, quando deveriam alinhar primeiro o campo do ser. Imagine agora que você está em uma sala escura, silenciosa, e que no fundo dessa sala existe uma melodia tocando, mas você não consegue ouvi-la. No entanto, basta sintonizar o rádio na frequência exata, e a música surge, vibrante e viva. Assim também a sua vida. A melodia dos seus desejos já está tocando, mas você talvez não esteja sintonizado. E se sua mente não consegue captar, seu corpo continua vivendo em silêncio. E se de repente você pudesse afinar-se agora mesmo, sentir o corpo arrepiar, os batimentos se acelerarem, a pele vibrar, isso já está acontecendo em níveis que seus sentidos ainda não alcançaram. Os antigos sabiam disso. Nos Vedas, a ciência espiritual da Índia, fala-se do prana, a energia vital que circula em tudo. No hermetismo, Hermes Trismegisto ensinava a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A Cabala descreve o fluxo de luz divina descendo pelos mundos, cada esfera uma frequência, cada sefirá uma sintonia. O que Tesla trouxe não foi invenção isolada, mas a redescoberta científica de segredos já guardados pelos iniciados há milhares de anos. É a ponte entre mística e ciência, entre templo e laboratório. Hoje, neurociência e física quântica começam a confirmar esses princípios. Estudos mostram que estados emocionais alteram ondas cerebrais e produzem mudanças mensuráveis no campo eletromagnético do coração. Experimentos em partículas revelam que a intenção humana influencia probabilidades. A epigenética mostra que crenças e emoções podem reprogramar a expressão dos genes. A ciência moderna apenas roça o véu do que Tesla já intuía, que você é uma antena viva, um transmissor e receptor de frequências universais. E aqui está a chave prática. Você não precisa esperar anos de disciplina para sentir a energia cósmica atravessar seu ser. Agora mesmo, respire fundo, feche os olhos por um instante e imagine que no centro do seu peito há um campo luminoso, uma esfera que pulsa em ondas. Ao inspirar, veja essa esfera expandir. Ao expirar,
veja-a vibrar como se fosse um sol interno. Isso não é fantasia, é uma forma de acordar sua percepção para o campo sutil. Muitos relatam que após simples minutos dessa prática, a respiração muda, o corpo aquece e a mente entra em outro fluxo. Mas ainda assim, isso é apenas o começo. Pois por trás dessa esfera, por trás dessa vibração, existe um código ainda mais profundo, uma linguagem cósmica, que apenas alguns conseguiram decifrar. Tesla chamava essa linguagem de segredo do 3, 6 e 9, a matemática do universo, a chave que governa a energia invisível. O que aconteceria se você acessasse esse código oculto e se pudesse traduzir números em energia, vibração em realidade, consciência em matéria? Veja, cada desejo que você tem não nasceu por acaso. Desejo é memória cósmica, chamando você de volta para a fonte. O que você anseia já existe em outra dimensão vibracional, e seu trabalho é apenas alinhar-se, não fabricar. É como um rio, você não cria a água, apenas abre o canal. Tesla dizia que o universo é abundante, que a energia está em toda parte, que basta aprender a captar. O mesmo se aplica aos seus sonhos. Eles já estão no campo e você é apenas o condutor. Agora, lembre-se de algo. Os condicionamentos coletivos ensinaram você a crer que não pode, que não merece, que é pequeno demais. Isso cria bloqueios na sua frequência. São como ruídos que atrapalham a melodia da vida. Mas cada vez que você respira conscientemente, que visualiza seu campo sutil em expansão, você silencia esses ruídos e volta a ouvir a canção original. Isso é alquimia da consciência. Transmutar chumbo em ouro, medo em vibração universal. Jung falava da necessidade de integrar os arquétipos esquecidos, de ouvir a psique profunda. Ele sabia que as imagens internas têm poder criador, e aqui se encontra o elo com Tesla. Sua imaginação não é devaneio, é laboratório vibracional. Cada imagem que você sustenta é um molde que o campo energético preenche. E se você percebe isso, começa a entender que pensar é criar, sentir é atrair, vibrar é viver. Muitos ainda duvidam, pensam: e se isso não funcionar comigo? Mas observe, até a dúvida emite uma frequência, até o medo é uma vibração. O universo responde não ao que você finge acreditar, mas ao que você realmente sente. Por isso, o caminho não é negar seus medos, mas transmutá-los em vibração. É olhar para dentro e dizer: eu reconheço, mas escolho vibrar diferente. Esse é o ponto de inflexão. Não resistir, mas transformar. Imagine-se agora diante de um espelho, mas não um espelho comum, um espelho que reflete sua aura, seu campo energético. Ali você veria cores, pulsos, ondas, cada uma correspondendo ao que você sente e pensa. Isso não é metáfora. Pesquisas de biofotônica já estudam emissões sutis de luz do corpo humano. O que Tesla intuía, a ciência já começa a captar. Seu campo energético é real, e nele reside o poder de atração. E mesmo assim, ainda estamos apenas roçando a superfície, pois há um código oculto por trás de tudo isso, um mistério que conecta o 3, o 6 e o 9, um portal vibracional que Tesla chamava de chave do universo. O que se esconde por trás desses números não é matemática comum, é alquimia numérica, é frequência universal. E quando esse portal se abre, aquilo que parecia impossível torna-se inevitável. Tesla compreendia que o universo não era apenas uma vasta coleção de estrelas, planetas e partículas, mas uma sinfonia energética em movimento. Ele intuía que cada átomo vibra em uma dança constante e que o ser humano, por estar inserido nesse tecido vibracional, também possui a capacidade de alterar a melodia da sua própria existência. Quando alguém fala sobre atrair o que deseja, muitos reduzem esse conceito a frases positivas ou a técnicas superficiais de mentalização. Mas Tesla via além. Ele percebia que não se trata apenas de pensar, mas de sintonizar, como um diapasão
que ressoa na mesma nota de outra corda distante. É o estado vibracional interno que define o que chega até você, e não apenas a força de suas palavras ou de sua vontade consciente. No fundo, todo desejo é um chamado da alma pedindo reconexão com aquilo que já está inscrito no campo universal. Não é tanto sobre criar algo do nada, mas sobre abrir espaço para que o invisível se torne visível. É como a eletricidade. Antes de ser descoberta, ela já estava presente em cada átomo, mas foi preciso sensibilidade, observação e experimentação para aprender a canalizá-la. Da mesma forma, a abundância que você busca já está circulando em torno de você, esperando apenas a abertura correta. Tesla dedicou sua vida a estudar campos invisíveis e sua lição vai muito além da engenharia. É sobre aprender a reconhecer os fluxos energéticos sutis que moldam o tecido da realidade. Repare em algo simples. Quando você entra em um ambiente e sente imediatamente uma paz profunda, ou, ao contrário, uma inquietação inexplicável, o que está acontecendo é percepção energética. Não se trata de misticismo vazio, mas da leitura inconsciente de campos vibracionais. Seu corpo capta o que sua mente racional não consegue traduzir em palavras. Isso também acontece com pessoas. Algumas parecem puxá-lo para cima, outras drenam sua energia sem dizer uma palavra. Tesla compreendia que essa linguagem silenciosa do campo energético é a verdadeira matriz da vida e que a mente humana precisa aprender a decodificá-la. Os Vedas antigos já diziam: aquilo que é como dentro, assim é como fora. Aquilo que vibra no microcosmo, vibra no macrocosmo. Essa sabedoria ressoa com o princípio hermético da correspondência, e Tesla parecia ter reencarnado esse princípio em sua ciência. Ele trabalhava com correntes elétricas como se fossem reflexos das correntes espirituais, compreendendo que a energia flui por canais invisíveis e que tudo se organiza segundo ressonância. Quando você sintoniza seu coração com um desejo autêntico, não é apenas você quem vibra, o universo inteiro responde com ecos, criando encontros, coincidências, portas que se abrem. Isso não é acaso, é campo vibracional em movimento. No entanto, há um ponto crucial. Não basta desejar superficialmente. A energia cósmica responde ao que é verdadeiro, não ao que é ilusório. Quando alguém diz que quer riqueza, mas dentro sente medo, escassez e indignidade, a frequência que vibra não é a da abundância, mas a da carência. O universo então responde de acordo, trazendo experiências que espelham essa vibração. Tesla sabia que a energia obedece à harmonia, não à dissonância. Por isso, alinhar desejo e emoção é mais poderoso do que repetir frases sem alma. É no campo da coerência interior que a realidade começa a se reorganizar. Imagine um rio correndo em direção ao mar. Você pode tentar empurrar a água para o lado oposto com baldes, mas será exaustivo e inútil. A sabedoria está em aprender a criar canais que aproveitam a força natural da corrente. A mesma lei vale para a energia vibracional. Quanto mais você resiste ao fluxo interior do seu ser, mais esforço precisa fazer para conquistar algo. Mas quando se alinha, quando entende sua verdadeira frequência, a vida o carrega. Tesla entendia isso de forma quase mística. A energia quer circular, quer se expressar, e o segredo está em permitir esse fluxo, em vez de bloqueá-lo com medos e padrões herdados. Muitas vezes o bloqueio não está fora, mas dentro. São lembranças inconscientes, crenças herdadas, dores não reconhecidas que criam campos de estagnação. Jung chamaria isso de sombras, conteúdos da psique que, por não serem integrados, acabam dominando silenciosamente a vida. A sombra vibra, mesmo que você não fale dela. E se essa vibração não for iluminada, ela se torna um ímã para experiências repetitivas. Tesla ofereceu uma chave sem dizer diretamente: tudo vibra, até o que você tenta esconder. Por isso, integrar a sombra é libertar energia aprisionada, é permitir que o campo energético se torne inteiro e harmônico. Agora pense,
Quantas vezes você repetiu a frase "eu quero mudar", mas sentiu por dentro uma força que o arrastava de volta ao velho padrão? Isso acontece porque a vibração dominante não está no desejo consciente, mas na memória profunda que continua ativa. Tesla acreditava que campos invisíveis guardam informações, e hoje a ciência chama isso de morfogenética, epigenética, inconsciente coletivo. Cada campo guarda registros que influenciam o presente, mas ao mesmo tempo, cada respiração consciente é capaz de alterar esse campo, como uma nova onda que se sobrepõe à antiga. É aqui que sua verdadeira liberdade começa. A física moderna revela que partículas subatômicas existem em estado de potencialidade, até que uma observação define sua posição. Isso ecoa o que os antigos já sabiam. A realidade não é sólida, é fluida, e responde ao foco. Tesla compreendia que a mente humana é um observador privilegiado, capaz de colapsar possibilidades em realidade. Mas o colapso não acontece apenas pelo olhar racional, acontece pela vibração integral do ser. É por isso que desejar algo com palavras, mas contradizer esse desejo com medo, gera resultados fragmentados. A vibração precisa ser total, corpo, emoção e pensamento em uníssono. Se você olha para a sua vida e vê repetição de escassez, solidão ou fracasso, isso não é destino, é frequência. Como um rádio que insiste em estar na mesma estação, mesmo que você queira ouvir outra música. Tesla dizia que tudo é frequência, e por isso, mudar sua vida é aprender a mudar sua estação interna. Isso pode parecer abstrato, mas não é. Significa observar suas emoções diárias, suas imagens mentais, sua postura corporal, porque tudo isso emite sinais. Você já percebeu que quando se sente confiante, pessoas reagem de forma diferente a você? Isso é campo vibracional, atuando silenciosamente. Há também um segredo sobre os números que Tesla deixou como legado misterioso. Ele dizia que o 3, o 6 e o 9 eram chaves para o universo. Muitos interpretam isso apenas matematicamente, mas o que está em jogo é uma geometria vibracional. O número 3 representa a tríade: corpo, mente e espírito. O 6 simboliza a integração, a harmonia dos opostos. E o 9 é o número da completude, da transmutação, do retorno ao todo. Esses números não são apenas símbolos, são frequências que descrevem como a energia circula no cosmos. Quando você vive em desarmonia com esse padrão, sente-se desalinhado. Quando ressoa com ele, sente fluxo. Na tradição tântrica, fala-se dos chakras como centros de energia que giram em padrões vibracionais. O terceiro chakra governa o poder pessoal. O sexto governa a visão. O nono é raramente citado, mas simboliza a conexão com o campo cósmico além do corpo físico. Aqui encontramos ecos do enigma de Tesla. Ele intuía que esses números não eram simples abstrações, mas ressonâncias universais. Ao estudar suas patentes e anotações, percebe-se que sempre havia uma atenção especial às divisões de energia que seguiam múltiplos de 3. Não era apenas cálculo, era reverência ao código oculto que rege o cosmos. Mas por que é tão difícil para as pessoas aplicarem isso na vida prática? Porque fomos ensinados a confiar apenas no visível. A cultura moderna ridiculariza o invisível, ignorando que é justamente nele que a vida acontece. O ar que você respira é invisível, mas sem ele não há existência. A gravidade não pode ser vista, mas mantém você preso ao solo. A eletricidade não pode ser tocada, mas ilumina cidades. Da mesma forma, o campo energético humano é invisível, mas molda todos os acontecimentos. Tesla não tinha dúvidas. O futuro da humanidade dependeria da compreensão desses campos. Veja o paradoxo. Quanto mais tentamos controlar a vida com força bruta, mais ela escapa. Mas, quando você se entrega à vibração correta, as coisas parecem chegar com naturalidade, como frutos maduros que caem da árvore sem esforço. Isso não é passividade,
mas sabedoria ativa. É a mesma diferença entre remar contra a maré e usar as velas para navegar com o vento. Tesla navegava nas correntes invisíveis da energia universal, e esse é o convite que ele deixa para nós: aprender a usar a frequência certa em vez de lutar contra o fluxo. Há uma beleza silenciosa nisso tudo, porque não se trata de conquistar o mundo, mas de ressoar com ele. Quando você vibra em amor, compaixão, gratidão, não é apenas um gesto moral, é um ajuste energético. Estudos já demonstraram que estados de gratidão alteram a coerência cardíaca, criando ondas harmônicas que impactam não só você, mas também o campo ao redor. Tesla previa que um dia a ciência compreenderia que pensamentos e emoções são forças tão reais quanto correntes elétricas. Esse dia está se aproximando e você já pode vivê-lo agora. Pense em quantas vezes algo inesperado aconteceu, como se fosse uma resposta direta ao que você estava sentindo. Talvez você pensasse em alguém e a pessoa ligou. Talvez sentisse que algo estava prestes a acontecer e realmente aconteceu. Esses fenômenos não são meras coincidências, mas pequenos vislumbres do campo energético em ação. Tesla acreditava que o universo é uma vasta rede interligada e que cada pensamento humano reverbera nela como uma onda. Essa visão ecoa também no conceito védico de Akasha, o espaço sutil que guarda todas as vibrações e memórias do cosmos. E então surge a pergunta inevitável: se tudo é vibração, como posso escolher vibrar diferente? Tesla não entregou manuais prontos, mas sua vida era um testemunho de sintonia. Ele cultivava silêncio, contemplação, hábitos que lhe permitiam ouvir o inaudível. Você também pode começar. Experimente ficar alguns minutos em silêncio, ouvindo seu corpo, observando sua respiração, permitindo que os pensamentos se dissolvam. Parece simples demais, mas é justamente nesse espaço que sua vibração natural emerge. E quando ela emerge, você começa a atrair não aquilo que pensa querer, mas aquilo que realmente é. A verdadeira abundância não é algo a ser perseguido, mas algo a ser revelado. Tesla via o universo como inesgotável. E esse é o segredo que muda tudo. Não é o mundo que é limitado, mas a sua frequência que está restrita. O céu não economiza estrelas, o oceano não raciona ondas, o sol não limita sua luz. O campo universal é generoso por natureza, e você está dentro dele. Quando começa a vibrar em sintonia, a vida se torna reflexo dessa abundância. Não é conquista, é correspondência. Mesmo assim, nunca se esqueça: tudo o que falamos até aqui é apenas o início. Existe ainda uma camada mais profunda, um código que não está nos livros, mas na própria estrutura da consciência. Tesla tocou esse código, mas não o revelou por completo. Ele sabia que só poderia ser compreendido por aqueles que já vibrassem em determinada frequência. O que isso significa é que ainda há portais invisíveis esperando para serem atravessados, mistérios que não podem ser explicados, apenas experienciados. Você chegou até aqui e já consegue perceber energias, frequências e campos invisíveis que antes passavam despercebidos. O que antes era apenas sensação, agora tem forma, movimento e ressonância. Laços, momentos e experiências nunca foram apenas físicos ou emocionais. Sempre foram vibrações universais conectadas. E já vou compartilhar um presente especial, uma técnica prática para sentir e ativar essa energia no seu próprio campo. Se essa vibração tocou você, manifeste sua intenção escrevendo nos comentários: eu ressono. Esse ato simples é como um selo espiritual que alinha sua consciência às frequências universais. Se deseja seguir explorando essas dimensões, inscreva-se e conecte-se a este campo de energia, vibrando junto com Tesla e sua visão cósmica do universo. Gratidão por estar aqui. Sua frequência agora vibra de forma mais consciente e desperta. Agora receba este presente. Sente-se confortavelmente,
Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes, sentindo cada pulsação. Visualize um campo de luz envolvendo seu corpo, vibrando como uma aura elétrica que pulsa em sintonia com o universo. Imagine a energia de Tesla fluindo em cada célula, despertando sua percepção das vibrações sutis ao redor. Permaneça nesse estado por 2 ou 3 minutos, sem esforço, apenas sentindo. Quando abrir os olhos lentamente, perceba como sua presença mudou. Essa prática simples fortalece sua consciência energética e conecta sua percepção à visão universal que Tesla intuía. Essa é a chave: não esperar milagres, mas cultivar sintonia, despertar presença e aprender a ouvir os campos invisíveis que sempre estiveram aí.